Muito bem, nós vamos começar hoje retomando a árvore genealógica de Jacó. Na verdade, quando eu passei para vocês, eu não disse a ordem do casamento de Jacó, né? Eu fui começando por Zilpa, depois por Lia, mas Jacó, antes de casar com Raquel, ele se casou com Lia. Então, com Lia, ele teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e Diná, né? Com Zilpa, serva de Lia, ele teve Gade e Azer. Raquel não tinha filhos, né? E daí, com Bila, ele teve Dan e Naphtali. E depois Deus abençoou muito a vida de Raquel e ele, com Raquel, ele pôde ter José e Benjamim. Então, são esses filhos. E também a descendência de José, na verdade, foi Efraim e Manassés. Nós vamos entrar hoje na história de José, então vai dar para vocês entenderem um pouquinho como ficou essa árvore genealógica aí, ok? No capítulo 35, nós vimos que nós terminamos relatando que Jacó, né, Israel, foi visitar Isaac. E Isaac morreu com 180 anos. Esaú e Israel sepultam o pai, já tinham feito as pazes, tudo direitinho, então deu para eles sepultarem o pai ali, e Isaac ficou um pouquinho antes com o seu pai. E hoje nós vamos entrar no capítulo 36 de Gênesis, né? Que vai falar sobre os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú. Quero chamar a atenção de vocês, porque esses descendentes, eles têm o nome de Edomitas. Então, vocês vão ver que Esaú, ele, com duas mulheres, Ada e a Olibama, e também Basemate, aliás, três mulheres, ele fez um clã, né? Tem alguns nomes aqui, nós vamos ver muito essa descendência de Esaú, né? Por aí. Eu só vou pedir para vocês fecharem os microfones, porque como a gente está gravando a aula, para quem não está aqui, daí os microfones abertos dão um pouco de interferência. Depois a gente abre para perguntas, tá? Então, Gênesis 36, do 1 ao 43, nós vamos ver os descendentes de Esaú. E eu quero falar um pouquinho sobre esse capítulo 36. O significado de Gênesis 36 relata a história dos descendentes de Esaú. Antes de mais nada, a história está prestes a passar de Jacó para sua família, bem como o primeiro registro de Esaú. Né? A família da aliança de Jacó havia se estabelecido em Canaã. Por outro lado, a família que não era da aliança, que é a família de Esaú, havia se estabelecido em Edom. Assim, Esaú tomou esposas das filhas de Canaã, como Ada, filha de Elon, o Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zebeão, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Pois durante muitos anos os descendentes de Esaú se tornaram uma grande nação. Isso vocês podem conferir lá em Gênesis 36, de 1 a 19, também Gênesis 27, do 39 ao 40, vocês vão ler sobre essa história. E eu também quero chamar a atenção de vocês que Edom refere-se ao desejo de Esaú pelo caldo vermelho. Então, Gênesis 25, 30 fala sobre o caldo vermelho que Esaú quis tomar. Também refere-se à cor de sua pele. Lá em Gênesis 25, 25, fala da cor da pele também de Esaú. E também ao caráter sanguinário de seus descendentes. Eu quero dar uma lida nesses textos com vocês, porque como está bem longe de nós chegarmos nesses capítulos, talvez até lá nós tenhamos esquecido. Então, eu gostaria que vocês lembrassem e marcassem aí, para vocês não esquecerem. O primeiro texto que eu falei foi Gênesis 25, 30, que diz assim, ó. Gênesis 25, 30, fala assim, ó. E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Tá? Então tá a prova aí por que o nome Edom refere-se à cor de sua pele. 25, aliás, do caldo vermelho, 25, 30.
Lá em Gênesis 25 vai falar também da cor da pele. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Tá? E por isso lhe deram o nome Esaú. Tem algumas versões que falam que ele era vermelho, ruivo, né? Às vezes denota a cor de pele, do cabelo vermelho, de fogo. E vai falar também do caráter sanguinário de seus descendentes. Lá em Ezequiel, capítulo 25, verso 12, eu vou abrir lá para vocês. Ezequiel, capítulo 25, verso 12, diz assim: Assim diz o soberano, o Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si. Aí ele continua. Assim diz o soberano, o Senhor. Aí Deus vem com a maldição sobre Edom. Então vejam que o caráter dele, sanguinário, também quer dizer a cor vermelha. Tá? Em Obadias, capítulo 1, verso 10, diz assim: Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Essa aí é a maldição de Edom. Veja bem que Deus não esquece. Então a gente vai lendo lá na frente algumas coisas relacionadas à cor vermelha de Esaú, de Edom, tá? Esaú também foi próspero. Lá no verso 6 do capítulo 36, que é onde nós estamos hoje, capítulo 36, deixa eu ir lá. Gênesis, capítulo 36, verso 6. Diz assim, ó, eu estou cheia de fios aqui, por isso que eu estou me embolando um pouco, mas nós vamos conseguir. 36, 6, diz assim: Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Vejam, ele foi próspero. Até Débora, ela perguntou, né? Não haveria nenhuma bênção para Esaú? Houve bênção para Esaú, sim. Ele foi próspero também, mas ele não faz parte da aliança. E o Monte Seir foi a possessão de Esaú. Nós lemos em Josué 24:4, que ele foi morar lá no Monte Seir, e em Deuteronômio 2:5. Nós não vamos ler todos os textos, senão nós vamos ficar muito tempo e nós temos coisa dessa para falar hoje, tá? Os edomitas, assim como os israelitas, foram divididos em tribos que receberam os nomes de seus filhos. O chefe de cada tribo era chamado pelo termo duque. Nós lemos isso lá no verso 19, olha só. Depois verso 20 e depois verso 40. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, esses foram os seus chefes. Esses foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando naquela região. Lotã, Sobal, Zibeão, Aná e lá vai, né? Lá vai os nomes. E lá no verso 40, preste atenção, estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões. Quando falam de chefes aí, o chefe de cada tribo ele era conhecido pelo termo duque. Ele teve um termo de ducado aí, tá? Muito bem. Vamos para frente. Ok? E eu quero chamar a atenção de vocês para com Esaú, que a negligência em buscar a Deus leva à indiferença aos princípios do céu. Esaú foi indiferente. Esaú ele não atentou para aquilo que Deus tinha para ele. Ele abriu mão da primogenitura. Então ele foi negligente em relação à busca a Deus, né? E quando nós somos negligentes em buscarmos a Deus, seja pela leitura da palavra, seja pela oração, seja pelo jejum, seja pela comunhão com os irmãos, né? Nós, com certeza, nós vamos sofrer. Com certeza, nós vamos ter problemas sérios, sérios mesmo, para vivermos nessa terra. Então, é importantíssimo
buscarmos ao Senhor enquanto há tempo, enquanto podemos buscá-lo. É importante lembrarmos de buscarmos ao Senhor. Tá? Hoje nós vamos entrar, então, no capítulo 37, agora, né? Já entramos no 36. E eu quero dizer para vocês que Jacó, nesse tempo, ele estava em Manre, no Vale de Hebrom. Isso a gente lê no capítulo 37, 1. Tá? Gênesis 35, 27 e Hebreus 11, 13 também fala que ele estava aqui, olha, bem aqui no Vale de Hebrom, tá? Nas fronteiras de Manre. Aqui estava Jacó. Então, coloquei um mapa aqui para poder ajudar vocês a entender. E aparece um personagem importantíssimo agora na história, que é José. Né? Quem era José? José, ele era o filho predileto de Jacó. Ele era considerado um fofoqueiro. Ele tinha 17 anos na época, mas ele era considerado um fofoqueiro. No entanto, alguns comentaristas, ele chamam José de fiel mordomo, ao relatar a conduta escandalosa de seus irmãos. Quer dizer, para nós era fofoca. Olha, o irmão fulano fez isso, fulano fez aquilo, né? Então, algumas pessoas podem considerar José como fofoqueiro. E alguns comentaristas o defendem, dizendo que ele não era fofoqueiro, mas ele era um fiel mordomo. Afinal de contas, já teve gente até que comentou em algum lugar que José fosse autista. Tamanha sinceridade, tamanha franqueza de José. Né? Nós não podemos provar, a Bíblia não fala isso, não relata, mas ele tem muita característica de um autista. O autista ele não tem papas na língua, ele vê a coisa errada e ele fala. Ele vai lá e ele denuncia mesmo o pecado. Assim era José. Vocês podem ler isso no verso 2, se vocês não leram. Por conta disso, José era odiado pelos seus irmãos. Né? Com 17 anos, ele já era odiado pelos irmãos. E outra coisa muito importante, que José tinha sonhos. Gênesis 37 vai falar que José sonhou, né? Sonhou com um feixe de trigo se virando para ele e tudo, que as estrelas do céu e a lua se viravam, o sol se viravam para ele e não para os irmãos. E uma coisa que a gente tem que entender, que não é para qualquer pessoa que nós podemos contar nossos sonhos. Nossos sonhos são nossos. Não precisamos contar para ninguém, principalmente sonhos simbólicos e proféticos. Mas José não sabia disso. Ele era imaturo, coitado. Ele contava tudo para os irmãos. E os irmãos não gostavam nada de saber disso. No capítulo 37 também vocês vão poder ler isso, tá? E de longe os irmãos o veem numa missão que o pai mandou. Vai lá ver se está tudo bem com seus irmãos. E de longe, né, José que vinha lá de Samaria, da região de Siquém, vocês podem ver aqui no mesmo mapa, ó, ele estava vindo de longe, né? E os seus irmãos começam a comentar, ih, lá vem o sonhador, lá vem o fofoqueirinho, né? E eles têm uma grande ideia, né, de matar José. Os irmãos de José, com frieza, uma ferocidade muito grande, ferozes, uma falta de compaixão, fazem com que José tenha agonia e desespero, porque eram irmãos. E eles pegam a túnica, né, talar, que Jacó fez só para José, não fez para os outros filhos, tiram a túnica, falam, vamos matá-lo e tal. Não, vamos matar. Rubem, né, não deixa. Não mata ele não. Então, o que a gente faz com ele? Eles começaram a entrar num acordo e jogam José dentro do poço. Rubem e Judá tiveram misericórdia de José. Nós lemos isso no capítulo 37, verso 29, diz assim, olha. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. Por que José não estava mais lá? Porque passou uma caravana, acho que Rubem foi fazer alguma coisa. Quando ele voltou, a caravana já tinha passado e comprado José. Uma companhia de ismaelitas, uma associação mista de árabes, passou e comprou José. José foi vendido pelos irmãos que estavam ali. Quando Rubem chegou que não viu José, ele ficou muito desesperado, muito desesperado. E aí eles tiveram uma grande ideia de sustentar uma mentira que está contada lá no capítulo 37, do verso 31 ao 35, dizendo que, será essa a túnica de teu filho? Acho que uma besta fera o pegou e o matou, e
Jacó quase morre junto, né? Jacó pensa que seu filho realmente morreu. E essa mentira foi sustentada durante muito tempo. E daí, José é vendido a Potifar, ele é capitão da guarda do faraó do Egito. Isso está lá no verso 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Vejam que José era um menino de 17 anos, chegando vendido pelos irmãos aos ismaelitas, e os ismaelitas o venderam ao capitão da guarda. E assim, né, para-se um pouco a história de José e entra numa história totalmente diferente. Talvez vocês pensem assim, ué, por que a Bíblia fez isso? Por que parou a história de José e foi para a história de Judá e Tamar, uma história sem pé, sem cabeça? Mas fiquem tranquilos, não é um equívoco da história. Sabe o que acontece? Se Jesus iria nascer de Judá, e Deus já sabia disso, Jesus seria a semente de Judá, o leão da tribo de Judá. Então, os erros de Judá deveriam ser revelados e tratados. Então, se vocês forem ler, né, Deus não esconde os erros de ninguém. Vocês sabem da história, Judá deixou seus irmãos, passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira, né? Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu também, né? Olha o erro aí, né? Não esperou, mas se casou com a filha de um cananeu, chamado Suá, casou-se com ela, ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele chamou Er. Tornou a engravidar, teve outro filho, deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Então, 3 filhos homens. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para né, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de a Bíblia não fala que conduta era essa, mas foi uma conduta perversa, e toda perversão na Bíblia, no Antigo Testamento, não tem meio termo. Deus não é mau, Deus é justo, e a morte era a resposta, né? Por isso Deus o matou, Deus matou Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê sua descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Olha só, gente, toda vez que possuía a mulher, toda vez, sabe o que ele fazia? Ele sentia prazer fora. Ele sentia prazer fora. Já estou adiantando aí, mas vamos voltar um pouquinho para o 38. Ele sentia prazer fora, né? A gente gozava fora. E não derramava o sêmen no chão, para evitar que o irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou essa atitude, reprovou o que Onã fazia, e Deus também o matou. Essa moda pega, hein? Hoje é o que mais você vê. Muitos homens não querem compromisso e, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas que ofendem ao Senhor e que a gente vê acontecer muito por aí. Disse então Judá a sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça. Selá é o caçula, Selá devia ser bem novinho, né? Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores e foi dito a Tamar, olha, teu sogro está por aí. Está por aqui? Tá por aí. Só que tem uma coisa, o seu cunhado já cresceu e ele não veio oferecer você para ele. Ah, não. Então Tamar se vestiu de prostituta e foi para o lugar onde Judá iria passar. E ali onde Judá iria passar, ela... Eu vou até voltar aqui na imagem, porque eu fiz o favor de tirar, mas vocês vão ver que é isso. Espera aí só um pouquinho. Eu vou voltar aqui para vocês, ó. Que vocês possam entender. Então, veja bem Judá ali, ó. Judá passando, né? E Tamar vestida como se fosse uma prostituta, cobrindo o rosto e tal, né? Por quê? Ela queria pegar o seu sogro na mentira. Ele disse que assim que o filho caçula crescesse, ele ia trazer para suscitar descendência do seu
filho mais velho que havia morrido e tal. E daí ele se encantou por ela, não sabia que era a nora, né? Deitou com ela e engravidou dela. Aí ela falou assim, foi bem esperta, ela falou assim, deixa alguma coisa aqui, deixa aqui, alguma coisa que garanta que você vai voltar e tal. E ele deixou algumas coisas, né, como garantia, até que eu mande. Que garantia devo dar para você? Ah, dá o seu selo aqui com seu cordão, seu cajado que você tem na mão, qualquer coisa aí. E o bobo do Judá deixou com Tamar, sem saber que era Tamar, né, alguns pertences dele. Passado um tempo, contaram para ele assim, olha, estava tua nora, a Tamar? Sei, ela está grávida. Ah, é? Está grávida? Então traga-na para fora e vamos queimá-la viva. Toma lá da cá, né? Errou, a mulherada não podia errar aí, que era queimada viva. Quando ela estava sendo levada para fora, né, na frente de todo mundo, aquela vergonha, ela falou assim, ó, eu estou grávida do homem a quem pertence isso aqui. E aí Judá os reconheceu e disse que Tamar era mais justa do que ele, porque ele fez a promessa e não cumpriu. Então, esse capítulo 38 não está aí por acaso, ele está aí realmente para dizer para nós que Deus não esquece. Nós podemos esquecer alguns votos, algumas promessas, né? Mas pecados devem ser tratados. Se a gente quer receber bênçãos futuras, nós devemos tratar os nossos pecados. E dessa união entre Judá e Tamar nasceu Pérez, que foi, na verdade, suscitou descendência ao filho, ao primeiro marido, né? E o segundo, Zerá. Zerá, tá? Então, há uma brecha, há um parêntese aí entre o capítulo 37 e o capítulo 39 para contar esse pecado aí de Judá. Bom, então Jesus é o leão da tribo de Judá, mas Judá também teve que tratar os seus pecados, ok? Lá então, na casa de Potifar, José crescendo, está ficando um moço bonito, e a mulher de Potifar começa a assediá-lo. Ela o agarrou pelo manto, voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo. Mas José fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. A gente lê tudo isso no capítulo 39. Ele era temente a Deus, José foge do pecado, e isso nos dá uma lição que nós temos também a opção de não pecar. Ontem, para quem assistiu a novela, né, da Record, que está passando hoje também, eu até pensei, como é que as meninas vão querer entrar e não assistir a novela? Mas a gente vai ver que é tudo isso que a gente estudou, né? E nós vamos perceber que Adão também teve a opção de não pecar. Pela novela, você viu Eva oferecendo para ele pensando como, não como, faço ou não faço, mas a mulher foi mais persuasiva, né? E Adão caiu feio. Na hora que estava passando essa novela, eu estava exatamente fazendo essa parte da nossa aula. E eu falei até para o Moisés, eu falei, tá vendo? Se Adão tivesse comido ou bebido um pouquinho da água de José, ele teria largado Eva para lá, e Deus teria, sabe, feito o quê? Conseguido uma outra ajudadora para Adão. Mas Adão também foi um banana de pijamas, e ele também aceitou, né, o pecado. Foi aí que tudo caiu, né? Tudo danou-se, né? Porque enquanto Eva sozinha comeu, nada aconteceu. Mas a partir do momento que Adão comeu, aí Deus aparece e a história a gente já conhece, certo? E lá José, que deixou, né, o manto lá na mão da mulher de Potifar, Potifar, é claro, fica furioso, né? Furioso. E prende José por obedecer a Deus. José é preso por obedecer a Deus. Então, eu estou evangelizando até uma amiga minha de trabalho e ela está com Covid. Agora ela fala, mas justamente comigo. Por que isso tinha que acontecer justamente comigo? Eu falei para ela, mas não é só com você. As coisas têm acontecido, não é só com você. A gente tem que parar com essa história de achar que tudo é conosco, né? Só acontece conosco. José, ele poderia falar, puxa vida, eu estou fazendo tudo certo e me parar na cadeia, né? E aquela não era qualquer prisão, ela era uma masmorra subterrânea, ela era utilizada para guardar ex-funcionários do rei que erravam, né, com o rei. Potifar, uma coisa muito importante, que
o Espírito Santo me revelou, foi que Potifar conhecia muito bem o caráter da sua esposa. Potifar conhecia. E também ele conhecia o caráter de José. Nunca mais a gente ouve falar da esposa de Potifar. Mas a gente lê no capítulo 39 que José foi honrado na prisão. Quer ver aqui no capítulo 39, versículo 20? Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Os funcionários do rei, né, estavam presos lá, mas Deus foi tão maravilhoso com José que ele foi honrado na prisão. O que concluímos que até nas nossas prisões Deus está. Deus está nas nossas prisões. É o que eu tenho falado muito para minha amiga, essa amiga que eu estou evangelizando. Até nas nossas prisões, até nas nossas covides, né, Dani? Deus está. Então, não precisamos ter medo, não, porque Deus está ali conosco. E para encerrar a aula de hoje, em Gênesis 40, não era qualquer copeiro, né? Não sei se vocês leram o capítulo 40, fala que o copeiro e o padeiro, o rei do Egito, ofenderam o rei, ofenderam o seu senhor, né? E Faraó irou-se com os dois e tacou eles também na prisão. E uma coisa muito interessante, não era qualquer copeiro, era o chefe. O padeiro também não era qualquer um, ele exercia um cargo de grande responsabilidade. E daí, gente, o tempo passa, José é encarregado de tudo aquilo na prisão, e os dois têm um sonho. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nos sonhos, né, do copeiro. Eu não queria ler tudo, né, para a gente não gastar muito tempo. Disse assim... depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do Egito, que estavam na prisão, verso 5, sonharam. Cada um teve um sonho. Ambos na mesma noite. Veja bem que foi na mesma noite. E cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Quer dizer, eu não queria nunca mais saber de sonho, porque por causa dos meus sonhos, meus irmãos me venderam, meus irmãos me jogaram dentro do poço. Se eu fosse José, eu não queria mais saber de sonho, mas José ofereceu ajuda. Olha só, conte-me os sonhos. José não se afastou de seu dom. Isso era um dom que ele tinha. E ele entendia que se ele se afastasse do seu dom, né, ele poderia perder muito com o Senhor. Então, o chefe do copeiro contou o seu, né? Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Aí José vai e interpreta o sonho do copeiro. Essa interpretação. Dentro de 3 dias, você vai voltar à sua posição anterior. Nosso copeiro ficou feliz da vida, queria voltar. E o padeiro, vendo que o copeiro, né, tinha uma boa interpretação do seu sonho, falou: eu também sonhei. Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão. Na cesta de cima havia todo tipo de pães, de doce que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: essa é a interpretação do seu sonho. As 3 cestas também são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitar você e pendurar você numa árvore, e as árvores comerão a sua carne. Gente, José, ele era corajoso. Por isso que alguns estudiosos falam que ele era autista, que ele não tinha papo na língua. Ele falava mesmo: vai acontecer isso com você, você vai voltar à sua posição anterior, mas você vai morrer, daqui a 3 dias você vai ser decapitado. Né? E aí tudo isso aconteceu, mesmo José oferecendo ajuda, né? Tudo isso aconteceu como José lhes dissera. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. José pediu tanto para que ele, né, fosse lembrado
Então, eu esqueci de tirar isso daqui, isso aqui é para a semana que vem, tá bom? Então, nós vamos parar aqui a nossa aula de hoje. Que legal ter vocês aqui. Estou vendo muita gente legal, né? Eu vou parar a nossa gravação, porque a gravação é só para isso mesmo. É só para a gente ter a aula e depois eu compartilho com vocês. Tá bom? Agora podem abrir.